Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Namastê. Dando continuidade aqui à nossa aula de domingo, segunda parte. Então, nós vimos, né, na introdução, Krishna falou sobre Virat e Svarupa, né? Nós vimos o conceito de Virat Bhakta, né? É aquele Bhakta que é devoto de Ishvara, mas ele possui esta visão cósmica do Lord, né? Na totalidade do universo, ele vê tudo é somente Ishvara, né? Então, é a natureza Virat de Ishvara, a natureza física de Ishvara, né? Tá, o conceito Virat Bhakti, devoção à totalidade do universo. Krishna disse que as pessoas que permanecem com esta visão do Visvarupa Bhakti, né, que vê Ishvara em tudo, naturalmente, gradualmente, mas certamente, depois de algum tempo, elas transcenderão esta visão, né, e verão da forma cósmica, né, e chegarão à visão de Nirguna Brahman, que é um Deus sem forma, Deus sem atributos, né? Então, esta é a devoção mais sutil que existe, que é a devoção pelo Nirguna Atma, né? O ser sem os gunas de Maya. Então, esta devoção é uma devoção, às vezes, referida como uma devoção não dual, porque não existe um objeto de devoção a parte de você, a sua natureza intrínseca, né? Mas ainda assim é uma reverência e uma devoção por aquilo que é a natureza intrínseca de tudo e de todos, né? Ainda assim é uma devoção para com a natureza intrínseca de tudo e de todos, né? E como eu posso desenvolver essa devoção a respeito da natureza de Nirguna Brahman dentro do âmbito da dualidade? É impossível, né? É uma devoção não dual, no sentido de que é a devoção pela natureza intrínseca de todos os Namarupas do cosmos, o que inclui naturalmente a minha própria natureza. Mas a gente não tem nada que nos permita projetar este Nirguna Brahman como alguma coisa outra que eu mesmo, de modo que eu lhe torne para a dualidade. Não existe, porque este Nirguna Ishvara, esse Nirguna Brahman, é livre de forma, livre de atributos, tá? Então, este é o objetivo final, o conhecimento, a devoção para com Nirguna Brahman, Deus sem forma, Deus sem atributo. Essa é a transcendência final. Aquele que chegou a Ekarupa, mais cedo ou mais tarde chegará a Arupa, que é o Senhor sem forma, sem atributo. E por que deveríamos passar por Arupa e Ishvara? Por que deveríamos chegar a, né, esta visão Nirguna de Ishvara? Por que nós teríamos que passar por Arupa Ishvara, o Senhor sem forma? Por que a gente não pode ser feliz, para sempre feliz, né, com esta visão dualista entre eu e o Ishvara como a multiplicidade de formas, que é a visão cósmica de Senhor? Não posso parar ali, né? Parar nesta visão do Senhor como a multiplicidade de nomes e formas. O problema é que, se você parar ali, o seu conhecimento é incompleto, segundo o Krishna Guru. Onde quer que existam formas, mas é totalidade, tem inúmeras formas, né? Formas infinitas, mas ainda assim existem formas. Se existe uma forma, existe o tempo. Se existe o tempo, se existe uma forma, existe espaço. Se existe espaço, existe o tempo. Portanto, esta visão cósmica do Senhor
ela existe dentro do âmbito do espaço-tempo de Maheshwara. E o espaço é sempre suscetível a mudanças e modificações constantes. E Krishna diz: eu o levarei além do nome e da forma, eu levarei você para a visão do Senhor sem forma. Senhor sem forma, nossa, deve ser muito difícil essa visão de algo que não tem forma nem atributo, né? Como é que eu vou obter uma visão, uma compreensão de algo que não tem nem forma nem atributo? É algo que não existe dentro do âmbito do espaço-tempo? Aquele princípio divino que só pode ser definido como Satchitananda, consciência e existência não dual ou bem-aventurança, consciência, existência ilimitada, a fonte de consciência, a fonte de existência e a fonte de Ananda, de ilimitação. Para aqueles que estão sempre firmes e que me adoram com devoção, eu, mais cedo ou mais tarde, entregarei a vocês a yoga da sabedoria do Jnana Yoga do Vedanta. E através dela, vocês me alcançam em minha real natureza Nirguna Atma. Aqueles que passaram por esses estágios, que permanecem como os meus devotos, agora um devoto que não mais me busca como algo outro que a sua própria natureza intrínseca, mas ainda assim com o coração cheio de devoção, para aqueles indivíduos, eu irei entregar a yoga do conhecimento do Vedanta, de modo que eles me alcançam através de quê? Da compreensão, né? A compreensão daquilo que é muito simples, muito óbvio, mas ainda assim raro devido ao fato de se tratar de algo que é o mais invisível, o mais sutil de tudo que existe no âmbito da experiência humana, e, portanto, é muito fácil a gente descontar, não ver, não reconhecer, né? Não valorizar. É tão invisível, não tem atributo. Não... Se não tem atributo, não tem valor para mim. Não é assim? Qual é o atributo de uma barra de ouro? Deixa eu ver aqui na internet. Ah, uma barrinha de ouro está valendo isso. Ah, então, o ouro tem atributos maravilhosos, tem valores, né? Altos, né? Mas eu quero alguma coisa que não tem atributo. Então, que valor é esse, Marcelo? De algo que não tem atributo, né? Que não tem forma. Qual é a vantagem? Qual é o benefício? Mas ainda assim, existem duas forças que movem o estudante, o discípulo, né? O buscador. Uma delas é o desejo pela verdade e outra é o desejo pela devocional, pelo conhecimento a respeito da natureza de Deus. Então, mesmo que a lógica diga não existe nenhuma vantagem prática em você conhecer, compreender Deus como a sua real natureza, né? Ah, não, aí você se torna um guru, aí todo mundo vai te amar, te validar, vão te dar dinheiro, doações, vão cuidar da sua vida, cuidar né, da sua velhice. Não, não existe nada disso. Não existe vantagem nenhuma. Mas o amante da verdade quer saber a natureza da realidade, mesmo que tenha que arriscar todas as seguranças e prazeres sensoriais que este mundo aparente, né, nos oferece, nos seduzem, né? Aquele que busca a realidade, busca a verdade, ele não se porta se o valor daquilo jamais será reconhecido por ninguém. Imagina, o cara é super pobre, não tem nada, está cheio de problema, né, físico, precisando de dinheiro. Ele vai na banca e diz assim: olha,
eu preciso de pegar um empréstimo de 10 mil reais ou 20 mil reais. Ele falou, você tem alguma coisa para garantir esse empréstimo? Ele falou assim, eu tenho um colateral mais importante. Eu tenho o autoconhecimento, que é aquilo que existe de mais valioso no mundo, né? Eu estou depositando meu autoconhecimento, fica à sua disposição, eu posso vir aqui todo dia, né? Educar vocês a respeito deste conhecimento, mas eu preciso de dinheiro para cuidar do meu corpo físico, né? Não, você não vai conseguir. Aquela colateral não é considerada uma colateral, né? Então, o indivíduo ele precisa ter esse desejo pela verdade, que passa pela compreensão da natureza de Deus, que o irá purificar até que ele possa compreender a natureza de Deus como idêntica à sua natureza nirguna Atma, né? Então, quais são os frutos desse conhecimento? Porque aparentemente não existe benefício nenhum. Então, nós falamos sobre o Deus, Senhor Virati, o Virati Bhakti, e agora Krishna quer nos lembrar do Palan. Qual é o benefício? Porque aparentemente não existe nenhum benefício prático. Betânia, qual seria esse benefício? Hã? Difícil falar desse benefício, hã? Hein, Silvia? Qual é o benefício? Agora eu vou pegar no pé da Silvia para ela participar mais com a gente. Liberar-se do sofrimento. Ok. Libertação do sofrimento é o benefício apresentado pela Silvia. Quem mais? Quem mais Da pode? medo e Hã? desire. Fear and desire. Tá. Remoção dos desejos e medos. Se você remove os desejos e medos que dominam a mente humana, você removeu aquele elemento que produz sofrimento psicológico, né? Então, muito bem dito. Qual outro benefício? Vocês não podem, né, fazer uma lista de benefícios? Nós vimos uma lista infinita de glórias do Senhor, a gente não pode ter nenhuma lista de 5 benefícios? Ok. Portanto, nos versículos seguintes, Arjuna pede ao Krishna. Ele falou assim, então, já que é assim, eu não quero nem desenvolver esta visão cósmica do Senhor, eu não tenho tempo para perder, eu quero ir direto para a visão, né, nirguna do Senhor, Arupa Ishvara, que é o Senhor sem forma, mas é simplesmente o substrato de todo este aparato, né, de namarupas que requerem uma base na qual elas refletem ou são projetadas, né? Eu quero ir direto para este modelo de devoção não dual. Portanto, entre Eka, Rupa e Shwara, o Senhor com forma única, o Eka Rupa significa Deus como uma pessoa, né, representada por um Namarupa chamado Krishna, entre outros, né, Rama, etc. Ah, depois de que nós queremos a visão, tem a visão cósmica, com a totalidade de todas as formas, e depois nós temos o último estágio, que é o Senhor sem forma. Todos necessitamos de um estágio intermediário ou não? Né? Naturalmente que sim. Né? Então, esta passagem, chamada Aneka Rupa Ishvara, que é desenvolver o Darshana, a visão de Ishvara como inteligência embutida em tudo aquilo que existe ao nosso redor, é de total, absoluta necessidade. Não é nem importante. Importância é necessidade neste processo de purificação e desenvolvimento desta emoção, deste sentimento sublime humano chamado de devoção a Deus.
apreciação e reverência a Deus. Tenho que aprender a ver a criação como Deus. Somente quando eu consigo ver tudo isso, né, a criação como Deus, os meus desejos e aversões vão sendo diminuídos. Por quê? Porque eu estou vendo que tudo isso é parte dessa inteligência. Não sou eu aqui que vou dizer isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero. Qualquer que seja o objeto, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja o meu parábada, eu aceito tudo como a manifestação de Ishvara apresentando o meu parábada. Então, os meus quereres e não quereres, ragas e diversas, vão enfraquecendo, enfraquecendo, porque eu vejo tudo isso como esse sistema Ishvara, essa ordem, inteligência, governada principalmente pelas leis do karma. Se nós não passarmos por este estágio intermediário, você nunca consegue chegar à devoção do Senhor sem atributos. É a compreensão da natureza do Nirguna Atma de Ishvara, que é idêntica à sua própria natureza Nirguna Atma. Tá? Então, ó, são colocações que não estão vendo de mim, eu não estou editando. O Swami fala disso de novo, de novo, de novo, de novo. Sem a devoção, entendeu? Existe muita desilusão ou ilusão, tá? Muita fantasia, muita desilusão, muito ego enrustido por trás de palavras espirituais bonitas, conhecimentos acadêmicos, teóricos, né? Portanto, como eu vou fazer para purificar? Eu preciso neutralizar ou minimizar os meus desejos e aversões. Eu vejo tudo como uma manifestação do Senhor, é tudo Ishvara apresentando diante de mim, né? Aquilo que é desenhado sob medida, para que eu possa extrair alguma sabedoria deste contato com o meu parábada, né? Como é que eu vou rejeitar os meus parábadas? Porque eu estaria rejeitando Deus. Você desenvolve uma capacidade de ver que nada é possível ser rejeitado na criação, mesmo que seja absolutamente adversa, mesmo que seja desafiante, mesmo que seja problemática. Quem sou eu para rejeitar aquilo que vem de Deus? Agora que eu estou sabendo que tudo vem de Deus e tudo se manifesta como de Deus, apresentando para mim todo este universo e todas as minhas experiências que servem a um propósito de me permitir extrair conhecimento e crescer. Eu não consigo rejeitar a criação, porque eu não consigo mais rejeitar Deus. Aquele sentimento de que isso eu amo, aquilo eu odeio, vai se transformando numa atitude equânime a respeito daquilo que você ama e aquilo que você odeia. Você simplesmente vai recebendo tudo, dizendo assim, ok, ok, ok. O pessoal me diz, isso não significa que você vai ficar bobo, vai virar bobo, né? Você vem aqui, entra na sua casa, tem uma cobra dentro da sua casa, você diz, isso também é Ishvara, né? Isso é inteligência suprema. A cobra entrou debaixo da minha cama, é hora de dormir, e eu vou aceitar, porque tudo é Ishvara. Não, né? Você vai pedir ajuda, retirar a cobra de lá, porque você é uma pessoa inteligente, né? E não uma pessoa burra e boba. Você aceita tudo isso mentalmente, como parte integrante da manifestação. Portanto, a equanimidade irá produzir um sentimento nem de rejeição, nem de atração na mente do indivíduo em relação aos objetos, em relação aos parábadas. Nossa, deve ser muito chato não experimentar atração e repulsão. Que coisa mais chata. Né, Alexandre? Boring, né?
entediante, você nem vai experimentar essas duas forças de atração, amor e ódio, atração e repulsão, desejos e medos. Você não vai viver mais submetido a essas forças da natureza humana. Deve ser uma coisa muito chata. Onde é que está o pala? Onde é que está o benefício em tudo isso, né? A mente do indivíduo precisa estar já devidamente qualificada, purificada e refinada para compreender o valor do vairagya, desta equanimidade, desta mente neutra, né, em respeito dos objetos de agradáveis e desagradáveis. Então, isso irá remover, minimizar, diminuir o poder dos ragas e dveshas, dos gostos e desgostos, né? Você vai passar da forma única para a múltipla formas, a forma cósmica. Isso vai ajudar ainda mais a diminuir os seus ragas e dveshas. Mas, Krishna, eu compreendi, mas, por favor, me dê mais alguns detalhes sobre a visão cósmica, Vishvarupa Ishvara, né? Ao Senhor com as formas múltiplas e também as suas glórias que encontramos diretamente percebidas nas Escrituras, né? E, portanto, no versículo 12 ao 18, recebemos esse último pedido de Arjuna, pedindo, Ishvara, você me fale um pouco mais da descrição desta sua forma cósmica, da glória que tudo isso representa. Glória. Por que Arjuna deveria pedir mais símbolos, né? Mais símbolos de glórias do Senhor, né? Por quê? Já não basta, né? Nós vimos já uma infinidade de alambanas, né? Um atrás do outro. Aí você precisa de alguns para, né, direcionar o seu passana, direcionar a sua devoção, né? Aí você cresce, você se torna um bom karma yoga, você direciona o inteiro universo, totalidade de namarupas, né? Mas Arjuna, não sei, não sei o que dizer de Arjuna, de fazer mais esse pedido ao pobre Lord Krishna, né? Talvez ele estivesse pensando em nós, dizendo assim, não, talvez a maioria das pessoas não irão compreender, deixa eu espremer o Krishna para ele nos dar mais símbolos ou mais alâmbanas, né? Se eu tiver que adorar a mãe Índia, onde eu vou colocar as flores na Mother Índia, né? Eu preciso de um símbolo é uma bandeira, então tudo isso significam símbolos ou alâmbana. Assim como pegamos um pedaço de pedra para simbolizar Vishnu, etc., etc., você deve narrar completamente as suas glórias. Eu te peço mais uma vez, pelas quais você permanece como substrato deste mundo. Quais são essas glórias, né? Ó Senhor, de todos os poderes, pensando constantemente em você, como posso conhecer a sua verdadeira natureza? Em quais todos os objetos você deve ser meditado por mim? Me diga qual é o melhor símbolo. Me dê mais uma dica. Qual é o melhor alâmbana? Qual é o melhor alâmbana? Tá? Qual seria? Né? Aí nós estamos entrando no campo do sutil, como nós já falamos diversas vezes, né? O mundo dos objetos, dos namarupas físicos, materiais, eles servem como símbolos, sim. Se a gente compreende que tudo isso também é Ishvara manifesto em sua fisicalidade, né? E a inteligência por trás sustentando todas essas manifestações físicas. Então, tudo isso serve. A gente cresce, aí a gente já não precisa ficar preso num símbolo, a gente simplesmente se torna bons karma yogis, né? E a gente vai interagindo com o mundo, vendo que tudo é Ishvara, maravilhoso, perfeito, né? E agora ele quer, mas eu me dê glórias ainda mais profundas, mais divinas, porque eu quero permanecer em contato com você todo o tempo.
Eu quero meditar em você, sobre você o tempo todo. Você é aquele princípio, aquele símbolo, aquele substrato tão sutil. Eu quero fazer da minha meditação neste símbolo mais sutil, que não seja a árvore, sem menosprezar a árvore, a beleza e a inteligência que sustenta a árvore, os pássaros. Tudo é maravilhoso, mas eu quero algo que seja mais próximo da sua real natureza intrínseca, né? Então, a gente está entrando num símbolo mais sutil aqui. Não sei se essa era a intenção de Arjuna, mas o Krishna, que gosta de mergulhar nas águas mais profundas, como eu digo, né, do Vedanta, ele aproveitou para entrar nesta fala, né, a respeito disso, né? Como eu posso meditar em você de modo mais sutil? Krishna coçou a cabeça e falou: Ok, já que você está querendo, né, eu vou te enumerar alguns símbolos que são extremamente sutis, que representam ainda mais a minha glória. Você sabe que o mais sutil símbolo de Saguna Brahma, Saguna Ishvara, como eu digo, é o quê? A inteligência suprema, o Sattva-guna absoluto, né, que permite este ser, essa entidade, né, autoconsciente e consciente de tudo, né, onipresente, onisciente, onipresente do ponto de vista da materialização do cosmos, né, onisciente porque ele é o conhecimento que sustenta, permeia, sustenta o inteiro cosmos através de suas leis e princípios. Então, esta é uma visão realmente muito profunda, é um símbolo muito sutil, né? Mais sutil de todos em referência a Saguna Ishvara, né? Mas se você quer um símbolo sutil que não seja tão avançado, tão, né, sutil como este que eu acabei de dizer, então eu vou apresentar algo que seja além de você, de manhã cedo, ver o sol, né? E fazer o seu namaskara para o Senhor Surya, né? Mas o problema é que você acorda de manhã, é um dia nublado, o sol não está presente, aí você tem que usar um outro símbolo, né? Então, o sol é importantíssimo, saiba que ele está lá, seja ele visível ou não, sem o qual a vida neste planeta ela desaparece, né? Então, existem diversos símbolos, né? A Terra, os 5 elementos são símbolos bacanas, né? Você pega, por exemplo, o seu próprio corpo físico, Krishna diz, qualquer órgão é uma glória. Quando a gente deixa o corpo físico, né, e começa a contemplar não somente nos instrumentos de percepção, o instrumento físico, né, os olhos, o ouvido, o tato, né, e etc., o palato. Quando você começa a meditar naquilo que está por trás desses instrumentos de sentido, que são denominados, né, em outras passagens de outros textos, como os órgãos dos sentidos, como distintos dos instrumentos dos sentidos. Os instrumentos existem no âmbito do corpo físico, os órgãos existem dentro do âmbito da mente ou do corpo sutil, né? A gente não consegue criar um órgão, você pode criar um instrumento, né? Um instrumento, né? Que te ajude a ouvir melhor, um aparelho ou qualquer outra coisa, né? Mas entrar na mente para desenvolver uma capacidade, um órgão de percepção, de recepção superior é impossível. Impossível para a inteligência humana e a inteligência artificial, que é toda ela baseada naquilo que a gente tem como inteligência humana. A gente para manter esse corpo vivo, né, a gente é impotente. A gente, por mais que a gente se esforçasse, a gente não conseguiria manter esse corpo físico, né? É essa glória do Senhor que está mantendo esse corpo físico. E o Swami diz, o olho é uma glória. E nos Upanishads, eles se referem a essa visão, o órgão
da visão, que não é o olho. O olho você pode tirar, botar, substituir a lente, fazer isso, fazer aquilo, mas existe alguma coisa que existe no âmbito do sutil que permite a visão. Quando a gente diz você é o olho do olho, né? Se a gente quiser quebrar isso numa passagem intermediária, o que é o olho do olho, entendeu? É o olho sutil, é o órgão da visão. E o que é o órgão da visão, né? É aquele Brahman. Brahman é o olho do olho, né? O olho do olho do olho. No Bradaranya Upanishad é dito o ser que está no olho direito chama-se Inda. Embora ele seja Inda, ele é indiretamente chamado de Indra, pois os devas preferem, de certa forma, o insondável e odeiam o óbvio, né? Eu não sei como comentar essa última passagem, pois os devas preferem, de certa forma, o insondável e odeiam o óbvio. Eu não quero nem especular, vamos ver o que Swami diz. Existe um princípio divino por trás dos olhos. Ele é indiretamente chamado, né, de Ishvara. Os devas preferem, de certa forma, o insondável e odeiam o óbvio. Medite em seus olhos, né? O convite aí é para uma meditação muito sutil. Não tão sutil como a meditação naquele sentimento, pensamento, eu sou, eu existo, né? Como sugerido por Ramana Nisargadatta, né? Aqui você vai meditar no órgão dos sentidos que vai deixar a sua mente, né, maravilhada, dizer assim, mas quanto mais eu tento compreender a visão, mais maravilhado eu permaneço. Maravilhado com o quê? Com a glória da visão. Quanto mais você for investigar a natureza da visão, a glória da visão, aquilo, como é que eu consigo ver tudo isso? Tantas cores, etc. A ciência vai dizer, você não vê aquilo ali, é uma imagem que depois já aparece no cérebro, invertida, e depois... Tudo aquilo ali são mecanismos através dos quais a glória do Senhor nos permite ver o que é. Por mais você for meditar a visão, o que é o olho do olho, o que é o olho do olho do olho, o que é essa consciência, o que é este órgão dos sentidos que permite essa bola, né, ocular, enxergar e ver o que existe, o que existe neste mecanismo, né? Quais são os passos, né, através dos quais o olho físico consegue ver, sustentado por quais, né, glórias, quais inteligências. Então, o Krishna enumera outro conjunto de glórias. Não quero novamente entrar em detalhes, nós vimos isso nas outras aulas, mas no começo e no final, Krishna mencionam duas coisas importantes. No início, ele diz que a própria consciência, ou o próprio princípio de vida, por causa do qual o seu corpo material é sentiente, não como uma das estátuas de praia de Marina em Chennai. Então, aqui ele entrou nas águas mais profundas do Vedanta. Você quer saber qual é a glória do Senhor? A glória do Senhor é a consciência, existência, por causa do qual você é um jiva, um ser senciente que experimenta este mundo de objetos inertes e objetos sencientes como você, né? Então, quer meditar num símbolo? Medite nesta consciência, sabendo que esta consciência não é a mente, aí dificulta muito, né? Porque meditar em algo que é a consciência livre de atributos requer uma mente muito refinada, muito purificada, que não vai cair na cilada de sobrepor os gunas de Maya na consciência e desenvolver aquele sentimento egóico, né, de que eu desenvolvi a visão não dual, né? Então, eu desenvolvi a visão não dual, é simplesmente uma fantasia, uma ilusão.
mas você deve resistir a essas ilusões, essas desilusões, essas quedas, permanecer, né, meditando nesse princípio consciência, que não é a mente, que não é o intelecto, mas é aquilo, a mente da mente, é aquele princípio divino que existe por trás da mente, por causa do qual você pensa, você conhece, você investiga, né? Por causa do qual você se torna consciente da sua ignorância, do seu conhecimento, se torna consciente dos seus erros e acertos, né? Então, este apresenta o aspecto mais profundo de um símbolo do Senhor. Aí ele fala que lá em Chennai tem diversas estátuas importantes de Gandhi, mas são todas elas inertes, elas são feitas de pedra, né? Ou qualquer coisa do tipo, de matéria. É um produto químico. O corpo físico, ele diz, também é um produto químico, mas esse produto químico, chamado corpo físico, ele foi criado por essa inteligência, por isso ele é abençoado com sentiência, senciência. As estátuas, elas são criadas pelos homens e os homens não sabem como transferir a senciência humana para as estátuas. Somente o Senhor sabe fazer isso com os seres sencientes, os assim ditos jivas, né? Então, este princípio é chamado Chaitanya, ou consciência. Esta é minha real glória, esta é minha glória superior, a minha única glória. O resto são reflexos desta glória. Os restos são aparências ou reflexos da minha glória, ou elas brilham através da minha glória, porque elas são projeções aparentes naquilo que é a minha glória luminosa. E depois o Swami nos diz que no final desta lista, o Krishna diz, não somente a consciência é a minha glória, mas a existência do mundo físico e material também é a minha glória. Então, o que é a glória do Senhor? O Sat Chit, de natureza uma, sem um segundo. Essa é a glória. A existência que concede existência a todos os seres inertes e sencientes. Concede existência aos seres inertes e consciência. E concede consciência aos jivas, aqueles que possuem um aparato refletor, o assim dito corpo sutil. Então, os jivas desfrutam de uma consciência, os jivas humanos desfrutam de uma inteligência humana, de uma consciência humana, né? De uma mente humana, que é um pálido reflexo da inteligência do Criador. Mas suficiente para a gente desenvolver, cultivar, né? Crescer e obter o autoconhecimento. Mais do que isso, não dá. É o único conhecimento que nós realmente podemos desenvolver e obter, é o autoconhecimento. Todos os outros é melhor você desencarnar, deixa tudo por conta de Ishvara, aqueles que são mais voltados para o conhecimento científico, né? Você faz o que você faz, etc. Sabendo que as leis foram todas criadas por Ishvara, qualquer conhecimento dessas leis é sujeito a revisões e erros, né? Correções de erros, mas existe este conhecimento, né? Que é o único conhecimento realmente não sujeito a erro. Esta é a minha glória, a própria existência do mundo e a própria consciência do Jiva, elas são emprestadas por mim, concedidas por mim, transferidas por mim. A própria existência do anel de ouro é transferida do ouro para o anel. O anel não possui uma existência autocontida. Você retira o ouro, o anel desaparece. O ouro é a causa inteligente. Ishvara, a causa inteligente é a causa material. Então, quando você diz que o ornamento é a própria existência, que vem do ouro, quando você diz a escrivaninha de madeira, ela obteve a sua existência a partir da madeira e assim por diante, né? Começando com Chit, consciência, Krishna conclui com Sat, existência.
Ele conclui com Sat, existência, dizendo que eu sou não somente a consciência, a causa, a inteligência, né, que produz este ser auto-luminoso, omnipresente, onisciente, chamado o Criador Ishvara, a inteligência de tudo, auto e autoconhecedor, conhece tudo, passado, presente e futuro. Não somente eu sou essa causa consciência, né? Mas eu também sou a causa material, eu sou Sat, eu concedo a existência a todos os objetos do universo. O corpo físico, o corpo, mente, sentidos, é um objeto abençoado por esta consciência, que é o aspecto Chit de Brahman. Então, eu empresto a minha natureza Chit para os meus objetos sencientes, e eu empresto a natureza Sat, que é o corpo físico dos meus jivas, sem o qual eles não conseguem o refletor que permite a eles a transferência, o recebimento, né? O empréstimo desta consciência original, que se manifesta como a consciência humana, ou a mente humana, ou a capacidade humana de conhecer as coisas ao seu redor. Se você retira o ouro, você retira tudo. Se você retira a consciência, você retira tudo. Se você retira a existência de Brahman, você retirou a sua própria existência. Então ele diz, começando com Chitta e consciência, Krishna brilhantemente conclui com Sati a existência. Todas as minhas glórias estão contidas neste Sat-Chit. Mas o problema é que Chit, consciência, e Sat, existência, são de natureza Nirguna Atma, livres de atributos, e a maior parte dos indivíduos não conseguem conceber uma glória sem atributos. Deve ser algo fenomenal, algo extraordinário, algo de grande valor prático, né? Portanto, meditar sobre a natureza do Nirguna Atma, do Nirguna Chit, da consciência Nirguna, é difícil. A meditação na natureza Nirguna Sati é igualmente difícil, porque ela contém menos de um elemento experiencial e ela se torna ainda mais filosófica. Meditar na natureza Chit, a gente tem pelo menos o quê? A gente tem o reflexo desta consciência original que nos concede um elemento experiencial, prático, de que sim, eu experimento, né, uma consciência que eu só preciso compreender que essa consciência não é a mente, né? Meditar e experimentar a natureza Sati se torna mais filosófica porque é algo que a gente não tem uma experiência direta do ponto de vista experiencial. A gente não tem uma compreensão, uma percepção mais experiencial. A consciência experimenta, a existência experimenta, mas se torna um elemento mais vago, mais abstrato. Ah, mas é lógico, tudo que existe, existe. Você sabia que você, por si, você não existe? Como assim? Eu existo? Não, você não existe. Seu corpo mente não existe por si. Ele não possui uma consciência, uma existência autocontida. Essa existência, ela vem do Criador Nirguna, do Nirguna Atma, que é Sat, Chit Sat. Ah, não, nunca, isso é doideira. O que que você fumou, cara? O que que você bebeu? Né? Naturalmente, a minha existência é minha. Né? Então é mais difícil você meditar na natureza Sat. Você pode escolher qualquer saguna, natureza com atributos no início, até que você se qualifique para o Nididhyasana do Vedanta, que é uma contemplação, meditação, que somente é possível sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads, até que a ficha caia e o indivíduo compreenda exatamente que o autoconhecimento e a libertação da problemática humana só é possível através da compreensão de que a minha natureza é igualmente Chit Sat, consciência, existência
que não é contida nesse corpo-mente, mas esse corpo-mente é parte integrante, é contida, porque este Satit permeia e pervade o inteiro cosmo. Portanto, se for muito difícil, não se preocupe, utilize um outro símbolo mais tangível, mais denso. Se você puder, utilize um outro Namarupa, que é sutil, mas não tão sutil como o Nirguna Atma. É também um símbolo, é também um Saguna Atma. Você vai meditar no quê? No reflexo desta consciência que se manifesta como o Aham, eu sou, eu existo, né? Esta é uma outra meditação de um aspecto de Saguna Ishvara, extremamente sutil, mas ainda assim no âmbito de Saguna Ishvara. Deus está na criação, por outro lado, a criação é um amontoado de namarupas projetados no âmbito de Deus, né, apoiados neste pano de fundo, Adhisthana, nesta base, nesta fundação, e este Adhisthana, este apoio, sou eu. E se você não está satisfeito com as minhas glórias, Krishna diz que você pode adicionar a sua glória. Faça a lista que vocês quiserem, ok? Arjuna, eu não entendi essa questão sua, eu já enumerei tudo, né? E você me pediu mais. Eu fiquei meio brabo, mas tudo bem. Faça a sua própria lista, expanda essa própria lista. Qualquer existência que seja gloriosa, próspera ou poderosa, que você reconheça que nasceu de uma manifestação do meu esplendor. Uma outra passagem do capítulo 10. Tudo aquilo que é atraente para você. Qualquer experiência de algo que seja próspero, poderoso, que seja um símbolo atraente, porque os símbolos atraentes, eles permitem que o pássaro seja feito com mais eficácia. Qualquer coisa, escolha a energia do átomo para aqueles com mentes mais científicas, também sou eu. Contemple sobre essa energia, é a glória do Senhor. Existem, né, alâmbalas infinitos, exaustivamente, inesgotáveis. Observe as formigas, eles também são a minha glória. Tudo tem a glória do Senhor, os pássaros, etc., etc. Comece a meditar sobre uma aranha e a teia da aranha, né? E vão ver, né? A glória do Senhor está ali, presente. Aqui tem uma visão bacana, né? Oferecida por um texto de um Bhakta, Shiva, Bhakta de Shiva, né? Mahinamaha Stotram é o texto. Se a tinta fosse as montanhas negras contida no tinteiro do oceano, se a caneta fosse um ramo da maior árvore celestial e o papel de carta fosse a terra inteira, se até mesmo Sarada, a própria deusa do aprendizado, até mesmo Sarada era a pessoa para quem estava sendo dito isso, né? A própria deusa do aprendizado, Sarasvati, pegasse tudo isso e escrevesse todas as glórias do Senhor, ainda assim não bastaria. Ele nunca alcançaria o fim das suas glórias, ó Senhor, né? Então é uma analogia bacana, né? Porque Sarasvati é a deusa do ensinamento, né? Do aprendizado, e ela vai escrever tudo, todas essas glórias, mas ela precisa de quê? Imagine se você for escrever todas as glórias,
Imagina, nos dias de hoje, não, eu vou escrever todas as glórias. Então, tudo bem, comece para comprar caixas e mais caixas de canetas, blocos e mais blocos de papel, porque as glórias são infinitas, né? Essa analogia diz que este Bhakta, um compositor, né, escreve lindamente que o próprio Deus Sarasvati, que planejou escrever todas as glórias, ela pegou uma caneta e uma caneta, naturalmente, não é suficiente. Portanto, ela tinha milhares de canetas, ela retirou de todas as árvores celestiais. Então, a pontinha da caneta, né, que deve molhar no ink, né, como é que chama ink? Na coisa, né? Ela retirou de árvores celestiais, ok? Ela pegou os blocos de cartas de papel, ela não é suficiente. Ela tomou toda a superfície da Terra para escrever, né, como se fossem blocos de cartas, saiu escrevendo em toda a superfície da Terra. Ela queria tinta naquela época, era preciso molhar a caneta na tinta, né, ou mergulhar, para então escrever. Então, o que que ela pegou? Ela utilizou o oceano. O oceano vai ser a minha tinta, né? E esse oceano, ele é derivado de quê? Do monte, da montanha Himalaia, né? Porque os Himalaias, eles são uma fonte inesgotável de água que corre, corre, corre através daquela área na Índia até encontrar o oceano, né? Então, se a tinta fossem as montanhas negras contidas no inteiro oceano, se a caneta fosse um ramo de maior árvore celestial e o papel da carta fosse a terra inteira, ainda assim eu não conseguiria escrever toda a sua glória ao Senhor. Quando ela começou, algum tempo atrás, escrevendo continuamente, sem dormir, sem comer, sem nada, né? Este Bhakti devoto diz que ainda assim ela foi incapaz de escrever toda a glória do Senhor. Tem que ser um Bhakta realmente, né? Incrível, né? Para escrever uma poesia nesse sentido, né? E, portanto, Krishna diz, Arjuna, acabou, esgota, para de fazer, de querer mais símbolos da glória do Senhor. O tempo acabou, o 10º capítulo acabou, e, portanto, o 10º capítulo nunca terminará, e, portanto, eu lhe dei uma amostra, o resto, não, se eu tiver que escrever toda essa glória, a gente vai permanecer eternamente no 10º capítulo, foi o que ele quis dizer. Quando dizemos que Deus está no mundo, essa parte que fecha realmente, né, de modo muito brilhante, quando dizemos que Deus está no mundo, é chamado de Vibhuti Yoga, a yoga das glórias do Senhor, né? Quando você diz que o mundo está em Deus, isto é chamado de Visvarupa Darshana Yoga, a visão da forma cósmica. Ambas as formas nós devemos apreciar, né? Deus está permeando, embutido no mundo. Deus existe dentro de cada um de nós. Deus existe dentro de mim. Mas cada um tem um Deus. Não existe somente um Deus. Deus está em tudo. Há quem diga, está no peito, no coração, mas está na digestão. Deus está dentro, mas a real forma de compreender isso é que Deus não está dentro de nada nem de ninguém, mas tudo isso existe dentro do âmbito de Deus. Essa é a visão cósmica, né? De que Deus não precisa se dar ao trabalho de penetrar tudo para divinizar e glorificar tudo, não. Ele é o oceano de glória e tudo que é projetado nesse oceano de glória se torna uma expressão gloriosa, né, do Senhor. A gente precisa apreciar tudo isso. Você continue apreciando a água nas ondas. Isso é uma apreciação bacana. Você vê o oceano e fala assim, olha só, tem onda, mas é água. É água ou é onda? É ambos, né? Uma natureza superior e inferior. Aprecie a água nas ondas, né? Veja todas as ondas na água. Veja a água nas ondas e veja a onda na água. Veja o anel no ouro e veja o ouro no anel, né?
mantém essas duas visões, a ordem inferior e a ordem superior, né? E como as glórias do Senhor foram mencionadas nesse capítulo, este capítulo recebe o título de Vibhuti Yoga, Yoga das glórias divinas do Senhor. Este capítulo trata da grandeza do Criador. Lindo, maravilhoso, emocionante. Espero vocês tenham gostado. Nós iniciaremos o capítulo 11 semana que vem, Ishwara permitindo e Ishwara fornecendo o texto. Ishwara não, Marcelo fornecendo o texto. Ok? Alguma coisa mais? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê, meus queridos do Vedanta Brasil. Um privilégio enorme, um prazer monstruoso estar com vocês todo final de semana, tá? Much, much love, muito, muito amor.